e nos levantarmos na luta pelo seu reino, por meio da pregação do Evangelho, faremos parte de Sião. Nosso anseio é que o Evangelho seja anunciado em toda a terra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O hino S94 diz que fomos convocados a lutar. Senhor Jesus, vocês foram convocados a lutar e cooperar com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Fomos convocados a lutar. Fomos convocados a lutar. Nós somos com o Senhor cooperar. E com o Senhor cooperar. De conceito, felicidade só. Felicidade só. Somos um com uma só visão. Somos um com uma só visão. Com uma só visão. Somos um com uma só visão, com uma só visão, com uma só visão, com uma só visão. Amém. O presente é bom, tem tempo para
Espírito vamos despertar. Essa vida no altar, para o Evangelho, a vida de Deus, o plano a se cumprir. Chamar as jovens para fazer, né, o grito de guerra também. Tchau. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Oi. Somos Sião, parte forte da igreja. Somos Sião, parte forte da igreja. Somos irmãos convocados à peleja. Vamos, irmãos. Responsabilidade, tenho tudo sujeita. Responsabilidade, tenho tudo sujeita. O reinador da parte, devo mais e mais pregar. O reinador da parte, devo mais e mais pregar. De aparência, vaidade, não posso mais viver. Aparência, vaidade, não posso mais viver. Da divina realidade, preciso me encher. Da divina realidade, preciso me encher. Preciso me encher. Preciso me encher. Quem é Sião? Quem é Sião? Se não eu e você. Se não eu e você. Os que dominarão com cetro de poder. Os que dominarão com cetro de poder. Você, irmão amado, está desocupado. Você, irmão amado, está desocupado. Se torne um missionário e atenda ao teu chamado. Se torne um missionário e atenda ao teu chamado. Como Enoque e Elias que andavam com Deus. Vou subir no dia a dia até o reino seu. Como Enoque e Elias que andavam com Deus, fui submisso dia a dia até o reino seu. Últimos trabalhadores, mas irmãos e comportores, batalhando pelo reino, se seremos vencedores. Seremos vencedores, seremos vencedores, seremos vencedores. Então trabalha. Ei, amém, amém, amém. Sofia, eu tô vendo assim que existe um movimentozinho aqui na frente. Senhor Jesus. E é só os adolescentes. A gente viu ontem em Açu, né, que a importância do TCI, né? O TCI. O T de quê? As tropas são o quê? Os adolescentes, né? Certo. Aí o T é de tropas. O C. Os capitães são o quê na igreja? São os jovens. Eu estou vendo aqui na frente somente as tropas. Aí tem o que também? Tem o I, né? O I é o quê? Intendentes. Senhor Jesus. Aí, para completar ainda tem os valentes de Davi. Aí isso, a classificação é por idades, né? Nós vimos ontem bem detalhadamente. Mas só que hoje aqui na igreja, né? A gente está vendo só o T em funcionamento. E os irmãos tudo nas suas cadeiras ainda colado. Tem alguma coisa amarrando você nessa cadeira? Oi! Senhor Jesus! Então, ó, faz tua parte aí, chama eles aí. Amém. Vem pra frente. Vem desfrutar aqui com a gente. Vem pra frente. Venha desfrutar com a gente. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó
Senhor Jesus, amém. Somos Sião, parte forte da igreja. Somos Sião, parte forte da igreja. Fomos irmãos convocados à peleja. Fomos irmãos convocados à peleja. Responsabilidade, tenho tudo sujeita. Responsabilidade, tenho tudo sujeita. O reino a toda parte, devo mais e mais pregar. De aparência, vaidade, não posso mais viver. Aparência, vaidade, não posso mais viver. Da divina realidade, preciso me encher. Da divina realidade, preciso me encher. Preciso me encher, preciso me encher, preciso me encher. Quem é Sião? Quem é Sião? Se não eu e você. Se não eu e você. Os que dominarão com cetro de poder. Os que dominarão com cetro e poder. Você, irmão amado, está desocupado. Você, irmão amado, está desocupado. Se torne um missionário e atenda ao chamado. Se torne um missionário, atenda ao teu chamado. Enoque e Elias que andavam com Deus, ou subindo dia a dia até o reino ser. Como Enoque e Elias que andavam com Deus, foi subindo dia a dia até o reino ser. Últimos trabalhadores. E o trabalhadores, Nós irmãos e comportores. nós irmãos e comportores, Batalhando pelo reino, se seremos vencedores. e batalhando pelo reino, se seremos vencedores. Seremos vencedores, seremos vencedores, seremos vencedores. Então trabalha, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. De Sião eu sou. De Sião eu sou. Sou de Sião, De Sião eu sou sou. de Sião. Um soldado de Sião você deseja ser. Soldado de Sião. Sião, você deseja ser. Então preste atenção no que lhe vou dizer. Então preste atenção no que vou lhe dizer. A serviço militar na cultura celestial. A serviço militar na cultura celestial. Que lhe pode preparar para a luta até o final. Que lhe pode preparar para a luta até o final. Ao fim dar o ensino médio se aliste nesse exército. Ao fim dar o ensino médio, se aliste nesse exército. O CEAP vai fazer e aperfeiçoar do ser. O CEAP vai fazer e aperfeiçoar no ser. 6 meses no CEAP, 6 meses em missão. 6 meses no CEAP e 6 meses em missão. Da obra se lhe abre, mas de ti dá visão. Não gosta Satanás do homem de você. Porque a igreja vai governo exercer. Porém eu sou soldado, pelo reino vou lutar. Porém eu sou saudade, pelo reino vou lutar. E água viva levo para todos alegrar. E água viva leve para todos alegrar. Responsabilidade, Responsabilidade, vamos a toda parte. vamos a toda parte. Levar a água viva que a sede pois sacia. Levar a água acima que a sede pois sacia. De Cristo a noiva, a igreja, idônea auxiliadora. Igreja, noiva, igreja, idônea auxiliadora. Com ele na peleja é sempre vencedora. Com ele na peleja é sempre. De Cristo a noiva, a igreja, idônea auxiliadora. Igreja, noiva, igreja, idônea auxiliadora. Com ele na peleja é sempre vencedora. Com ele na peleja é sempre. A igreja é vencedora. A igreja é vencedora. A igreja é vencedora. Então invoca. A nós já chegou. A benção, a nós já chegou. A nós já chegou. A benção, a nós já chegou. Deus não quer da carne a força, nem capacidade nossa. Deus não quer dar carne à força, nem capacidade nossa. Quando a Ele ajudamos, sua obra atrasamos. Quando a ele ajudamos, sua obra O atrasamos. viver pela lei que nos foi sobre maldição. O viver pela lei que nos
já. Se eu creio com o coração. Se eu creio com o coração. Com a boca confessar. Com a boca confessar. Desse jeito é salvação, pela graça ganho já. Desse jeito a salvação, pela graça ganho já. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sim, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, se nele crer e confessar que Ele é o seu Senhor, será salvo, salvo, salvo então será. Então invoca ao Senhor Jesus, amém, ao Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis, ó Senhor Jesus, com o Espírito forte, saiamos agora, chegou enfim nossa vez, ó Senhor Jesus. É o final da nossa era. Saímos para ganhar a terra, que grande comissão.
Ponto 3 da imersão de hoje. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler juntos, irmãos? Amém. Aos trabalhadores da última hora, não se exige diploma de teologia ou qualquer formação acadêmica. O único requisito é amar a vinda do Senhor. Todos os que desejam lutar pelo reino de Deus, que ansiam fazer parte de Sião, são chamados. Esses são os que, como está escrito, mesmo em face da morte, não amarão sua própria vida. Senhor Jesus. Irani, sua luz, vá, sua luz. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, não preciso de nenhuma preparação acadêmica, irmãos. O meu único requisito é amar a vinda do Senhor. Senhor Jesus, é lutar pelo reino. Amém. Só há um requisito, ter coração contrito. Só há um requisito, ter coração contrito. Senhor Jesus. Aninha, sua direção, Aninha. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Todos os que desejam lutar pelo reino de Deus. Amém. Você deseja? Amém. Eu desejo lutar pelo reino de Deus. Eu desejo lutar pelo reino de Deus. Senhor Jesus, o próximo hino, lá no finalzinho diz assim: esperando e apressando a tua volta estou. Esperando e apressando. Não é só esperar. Senhor Jesus, quem deseja lutar pelo reino do Senhor tem que fazer alguma coisa. Senhor Jesus, esperando e apressando a tua volta estou. Sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Esperando e apressando a volta do Senhor. Esperando e apressando a volta do Senhor. Esperando e apressando a volta do Senhor. Restringe meu viver e faz parecer como já. Meu ser Senhor, vem inundar para o mundo expressar que eu sou, escolhi de amar, servir, pregar a palavra, falar e evangelizar, esperando e apressando tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo
fazes de meu viver e faz me parecer contigo mais. Você, Senhor, vem inundar para o mundo expressar que teu eu sou. Escolhi te amar sempre. Quero dar a palavra, falar, evangelizar, esperando e apressando. A tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando. A tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Fiel me faz em meu andar, ao mundo quero as costas dar. A teu chamado atender, te ofertar todo o meu ser e viver por ti, para ti. É teu reino ouvir e tocar te, sempre buscar e servindo estar, esperando e apressando. A tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando. A tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Ponto 4 da imersão. O Espírito é como o vento, sopra onde quer e nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Deus deseja que sejamos nascidos do Espírito e andemos segundo o Espírito. O simples fato de estarmos parados já indica que estamos resistentes ao movimento do Espírito. O que Deus espera de nós? Que sigamos o vento sem lhe criar resistência. Ó Senhor Jesus, não podemos criar resistência ao Espírito, irmãos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu estava desfrutando nesse ponto de que a gente às vezes pensa assim, mas eu não estou fazendo nada, eu não sou contra o que os irmãos estão fazendo, né? Como a igreja está funcionando. Mas se você não está fazendo nada, você já está sendo um empecilho para o Espírito avançar. Senhor Jesus, é como esse prédio aqui, ele está parado, mas o vento bate nele, é uma resistência para o vento passar. Senhor Jesus, de modo nenhum, irmãos, sejamos resistentes ao Espírito, mas estejamos, assim, livres no Espírito, né? Dando liberdade total para o Espírito, através de nós agir. Ó Senhor Jesus. E eu queria, assim, pedir para os irmãos um minutinho para a gente orar com base nesse ponto, sabe? Para o Senhor nos iluminar, para o Senhor nos levar a sair de toda resistência e deixar o Senhor nos guiar. Amém. Jesus, amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, vou procurar aqui só pegar alguns pontos que já está bem adiantado, né? Eu quase que deixo a condução liberar a mensagem já hoje. Senhor Jesus, na verdade eu não estou aqui para liberar a mensagem, irmão, só estou aqui para desfrutar do que o Senhor tem nos mostrado nessa semana, né? O Senhor tem nos falado acerca dos trabalhadores da última hora, da importância que que essas pessoas têm para concluir essa era, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, esse ponto
3 da imersão de hoje, diz assim: os trabalhadores da última hora não se exige diploma de teologia ou qualquer outra formação acadêmica. Amém? Amém. Senhor Jesus, nesses últimos tempos, irmãos, Deus ele está convocando aqueles que têm, como nós vimos ontem na palavra, né, na revisão da mensagem ontem, que tem o coração que está ardendo pela volta do Senhor, que tem esse desejo enorme, né, como nós estávamos cantando no hino hoje, de trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, e diante desse quadro, ou seja, diante da situação em que nós estamos vendo, né, o mundo, ou seja, está praticamente, ou seja, está um caos, né, política, né, financeiro, social, e nós temos muita tendência às vezes de ficar olhando para essas coisas, dando atenção a essas coisas. Mas ficou claro para nós uma coisa, irmãos, que os trabalhadores da última hora, a sua função não é olhar para essas coisas, mas é cumprir a determinação que Deus deu para essas pessoas. E isso nós vemos lá em Mateus capítulo 24. E será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, né? Será pregado este evangelho do reino. E então virá o fim. Olha só o que é que nós devemos dar atenção. A pregação do evangelho do reino. Amém? Aí ele continua: um único requisito é amar a vinda do Senhor. Você ama a vinda do Senhor? Se você ama a vinda do Senhor, irmão, você está qualificado para ser esses que vão trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus. Deixa eu abrir aqui em Mateus, capítulo 20. Ele começa no versículo 1 dizendo que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Esse dono de casa aqui é o Senhor Jesus, né? E essa casa quem somos? Quem é? Somos nós, né? Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Deixa eu só continuar aqui a imersão. Voltar aqui para a imersão do 2. Estamos vivendo na hora undécima, a última hora. Quando esse dono de casa saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha, né, ele passou a chamá-los no período de 3 em 3 horas, né, começando com o horário, né, vamos dizer assim, do trabalho de 12 horas aqui, né, começa às 6 da manhã até às 6 da tarde. E de 3 em 3 horas, esses trabalhadores foram sendo chamados. Então, no momento em que, irmãos, o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou, nesse momento, né, os primeiros que receberam o Espírito derramado ali, o Senhor ordenou que eles permanecessem em Jerusalém até se cumprir, né, a palavra, ou seja, a promessa do Pai. E o Espírito que foi derramado sobre eles, sobre aqueles 120 galileus que ali permaneceram em Jerusalém, estava qualificando-os de serem, né, de trabalhar na vinha do Senhor. E o que é que o Senhor espera produzir nessa vinha? Ele espera produzir, né, o seu reino aqui na terra. Amém? Esse também é o seu desejo, é o seu coração. Irmãos, esse, né, precisa ser o desejo do nosso coração. Deus, ele quer produzir o seu reino aqui nessa terra. E ele nos qualifica, irmãos, por meio do derramamento do Espírito.
Assim como no dia de Pentecostes, veja só que esse princípio é passado a todos aqueles que foram sendo chamados posteriormente. Então, na hora terceira, na hora sexta, na hora nona, né? Até a última hora, todos esses que foram sendo chamados, eles receberam o Espírito de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus? Eu recebi o Espírito de Deus. Irmãos, por meio de que nós recebemos o Espírito de Deus? Por meio da palavra de Deus. Graças ao Senhor, que a palavra um dia nos alcançou, nós atendemos a esse chamamento de Deus e Deus nos qualifica para sermos esses trabalhadores. Só que, como nós vimos ontem, as últimas 3 horas, né, aqueles que foram chamados na nona hora, deveria já cumprir e concluir toda essa era. Estamos quase entrando ali nas fases de acabamento, né? Estamos ainda emassando as paredes, né? Vamos amanhã começar, né? Vou logo fazer esse chamamento, já foi feito o chamamento, mas quero já aproveitar e fazer o chamamento para os varões da igreja de Angicos, que tem o coração disposto e que ama ver aquele local concluído, né? Para nós encerrarmos a nossa era aqui nesse local de reunião e entregarmos o local ao seu devido dono, para amanhã estarmos lá para colocarmos, né, o forro do local. E esses detalhes de acabamento, normalmente de uma construção, não é qualquer mão de obra. Precisa de mão de obras o quê? Qualificada. Não é qualquer mão de obra, né? Não é você chegar ali e botar massa dentro de uma bitoneira. Até Sérgio faz isso, né? Até eu faço isso, mas para concluir, colocar cerâmica, né? Fazer lá um acabamento na parede, deixar bonitinho. Irmãos, precisa de mão de obra qualificada. E o Senhor viu a necessidade, na última hora, quando ele saiu, vou só adiantar aqui, olha só. Ao cair da tarde, no versículo 8, onde é que está? Desculpe, versículo 9. Vou a partir do versículo 8, diz assim: ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador. Versículo 6. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Na 1ª hora, faltando 1 hora para terminar o dia, o Senhor ainda chamou a convocar outros trabalhadores. Irmão, se o Senhor não fizesse isso, eu não estava no meio, né, desses escolhidos. O que é que você acha? Você estava desocupado, Assis. Você estava desocupado. Preste atenção. Irmãos, se nós não estivermos envolvidos com a vontade de Deus aqui na terra, o que é que nós estamos? Desocupados. Se você não está envolvido com o cumprimento da vontade de Deus aqui na terra, que é fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, e Ele deu essa comissão à igreja, e especialmente, irmãos, nessa última era, aqueles que foram chamados na 1ª hora, para concluir essa era. Quando o Senhor, ele passou, ele viu que estavam alguns ali na esquina desocupados, sem fazer nada, e ele chamou: o que é que vocês estão fazendo aqui? Passaram o dia todo sem fazer nada. Mas graças a Deus, né, que isso já passou. Hoje nós temos uma ocupação. Irmãos, na vida da igreja, não há lugar para desocupados. Eu não quero ficar desocupado na vida da igreja. Irmãos, diga para você mesmo: eu não quero ficar desocupado. Irmãos, precisamos trabalhar. Vamos trabalhar? Senhor Jesus. E qual é a nossa função? É concluir essa era. É dar ao Senhor, né, aquilo que Ele prometeu ao Pai. Ou seja, o Pai prometeu ao Filho que todas as coisas estariam sujeitas. Para isso Ele deu à igreja. Para colocar todas as coisas de fato debaixo dos seus pés. Quando o Senhor, Ele subiu às alturas, o Senhor sujeitou todas as coisas, mas quem vai fazer isso, quem vai concretizar isso, irmãos, é a igreja.
somos nós. É por isso que a pregação do Evangelho do Reino ela é tão importante. Quando pregamos o Evangelho do Reino, e eu quero dizer uma coisa a mais, irmãos, é a nós que o Senhor confiou isso. A igreja é que recebeu a comissão de pregar o Evangelho do Reino. Nós estávamos ali em Lages, né, naquele evento da semana passada, e nós vimos quantos grupos que estavam ali. E eu digo a vocês, os nossos irmãos, eles são muito bons e eficientes em pregar o Evangelho e ganhar pessoas. Não é verdade? Muitas vezes nós quando olhamos assim, às vezes nós ficamos, às vezes até tristes, né? Puxa, nós não somos tão ousados, não somos tão assim, irmãos. Não é bem dessa maneira. Preste atenção. A comissão que o Senhor deu à igreja é de pregar o Evangelho do Reino. Esse é o fruto da vinha dos trabalhadores da última hora que o Senhor espera, que é trazer o seu reino aqui a essa terra. E muitos que foram alcançados pelos nossos amados irmãos, eles estão sedentos por essa palavra. E a quem Deus deu essa palavra, irmãos? A nós. Veja a responsabilidade que você tem de levar o Evangelho do Reino a essas pessoas. É por isso que nós devemos aproveitar todas as oportunidades, irmãos, de fazer isso. O irmão, nosso irmão Pedro, ele já compartilhou, deu ênfase, né, na quinta-feira na live, hoje na live do parque ele falou novamente isso, né, e hoje eu estava acompanhando a mensagem em Guarulhos, né, conferência lá em Guarulhos, e ele fez novamente esse chamamento de chamar, convocar missionários para a obra. Esse chamamento é para quê? É para contratar mais o quê? Trabalhadores. E muitos irmãos que estavam, né, no Expoxtan, lá em São Paulo, né, que participaram daquele evento em São Paulo, depois que a palavra foi dada e o chamamento foi feito, cerca de quase 700 inscrições foram feitas. Veja se os irmãos não estão sedentos, irmãos, pela palavra de Deus. Agora só precisa que nós tenhamos essa ousadia. É por isso que quando pregamos o Evangelho, primeiramente, nós precisamos sair como esses trabalhadores e observar se tem alguém desocupado. Quando pregamos o Evangelho, essa tem que ser também a nossa incumbência, convocá-los para se engajar nessa última hora, para trazer o Senhor de volta. E Deus, uma vez que fizermos isso, que estivermos pregando o Evangelho, sabe, o Evangelho do Reino for avançando, e eu digo a vocês, irmãos, que isso não está acontecendo por acaso, de tantas pessoas atenderem a esse chamamento, não só entre nós, mas entre os nossos amados irmãos que não se congregam conosco, que não se reúnem conosco, porque Deus, Ele está, sabe, abrindo-se assim, dando esse coração sedento aos irmãos, porque o Senhor espera terminar essa era e voltar, para estabelecer o seu reino. Então, por isso que o tempo é tão urgente, sabe, nós precisamos atender a isso. Eu vou voltar lá para terça-feira, na imersão. A terça-feira, ela diz assim, o ponto 1 diz assim, o livro de Gênesis inicia com a declaração, no princípio criou Deus os céus e a terra, que em hebraico, a primeira palavra é Bereshit, que significa princípio em grego. A palavra Gênesis significa origem. O livro de Gênesis, portanto, trata do princípio da origem, mas princípio e origem de quê? Do tempo. Princípio e origem do tempo, e não apenas da criação. Aí você percebe por que o tempo ele foi criado? Esse princípio, por exemplo, diferente de João, capítulo 1, que fala do princípio da eternidade, sabe? Dentro desse princípio da eternidade, irmãos, Deus, ele tinha o desejo. E para cumprir a sua vontade, o tempo ele foi incluso. E a criação foi também criada e incluída no tempo.
E qual é o objetivo? É fazer a vontade de Deus. Assim como tem o princípio, também tem o término. Não é verdade? Isso a gente vê lá em Apocalipse, capítulo 20 e capítulo 21, que mostra que o Senhor disse que é o alfa, né, que é o princípio, o início, e o ômega, né, que é o fim. Ou seja, o princípio tem um início e tem um fim. Agora, fim de quê? Da criação? Não. Do tempo. Do tempo. Então, o tempo, irmãos, ele está avançado, né? Ele urge. Há uma urgência. E está terminando. Eu acho que é por isso que o Senhor tem usado, irmãos, tanto o nosso país, sabe? E Ele deixou exatamente nós, brasileiros tem um negócio de deixar tudo para a última hora, né? Para último minuto. Aí o Senhor pensou assim, eu vou botar os brasileiros para fazer isso aí, sabe? Da última hora, tá certo? Né? Aí que quando você percebe que a coisa está terminando, você se apressa ou não se apressa? Às vezes a gente passa ali protelando, né, passando ali desocupado o dia todinho, aí eita, chegou, aí você se apressa. Irmãos, eu não sei se o seu coração, você tem sentido isso, sabe? Você tem sentido isso, que o Senhor ele está muito próximo de voltar. E esse tempo, qual nós fomos inclusos, está quase terminando. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Assim como houve a eternidade passada, também vai haver a eternidade futura. E eu estava assim, ponderando, né? Que tanto a eternidade passada, assim como teve um início, a eternidade futura, de acordo com o Apocalipse, se inicia quando o Senhor fala assim, e eis novos céus e nova terra, que é o quê? A nova Jerusalém. A nova Jerusalém, ela introduz, ela inicia a eternidade passada, futura, e que vai terminar quando? Né? Não tem fim, não tem fim. Mas dentro dessas eternidades, nós estamos aqui inclusos. E Deus nos deu essa comissão. Ele nos deu esse encargo. Irmãos, é por isso que essa palavra que o nosso amado irmão Pedro ele tem falado, dos trabalhadores da última hora, sabe? É tão importante para nós. Esse ardor está no coração do apóstolo, sabe? De estar vivo ainda quando o Senhor voltar. Nós vimos no grito dessa semana, né? Enoque e Elias. Foram duas pessoas que, de acordo com a Bíblia, não passaram pela morte. Enoque e Elias. Aí eu vou perguntar, quem mais não passou pela morte? Não vai passar pela morte? Né? Você tem esse desejo? Pelo menos assim é o que eu sinto do nosso amado irmão Pedro quando ele fala. Ele diz que já está com 70, ele falou, não prestei atenção, mas está com mais de 70 anos. 75? Já está com 70 anos, né? Mais de 70 anos, 75, 76. E ele está vendo que o tempo é cruel. O tempo é implacável. Sabe, irmãos? Eu não sei se desde que você creu no Senhor, de sua conversão, quanto do tempo você pode ter sido contado, né, para diante de Deus. Quanto do tempo? Se você for ver a linhagem de Caim, eles apenas, era falado, mas não menciona quantos anos viveu. Por quê? Porque quando nos afastamos da linha da árvore da vida, sabe, da comunhão da vida, e vivemos para nós mesmos, passamos a viver para nós mesmos, irmãos, esses dias não são contados diante do Senhor. Mas independente de como foi, sabe, o nosso andar cristão, desde quando nós cremos no Senhor, Deus está nos dando a oportunidade agora, de se voltar para Ele, e atender a esse chamamento, e passar a andar, assim como Enoque, com Deus. Amém? Senhor Jesus, como é que você, irmãos, está vivendo? Você está andando com Deus? Ou está como aqueles dois servos, dois discípulos ali que, né,
que descia ali pelo caminho de Emaús. Mesmo esses dois, ainda Deus usou de misericórdia. Mesmo quando você não consegue andar com Ele, Ele vem e anda com você. Amém? Eu fiquei encorajado quando os irmãos falaram essa palavra ontem, sabe? Que eu estava sentindo, Senhor, eu não estou andando tanto com o Senhor, mas o Senhor, Ele ainda assim tem misericórdia de nós. O Senhor podia ter ficado lá em Jerusalém só com os que estavam, mas Ele Ele percebeu dois descendo, né? Descendo. O que é esse descer? Isso pode ser, irmãos, às vezes não é coisas, como é que eu posso dizer assim, pecaminosas, que levou esses dois a descerem. Quando ele estava falando isso, eu me lembrei de Pedro. Quando o Senhor Jesus estava aqui nessa terra, eles estavam acostumados a viver na presença do Senhor Jesus. E todas as coisas eram-lhe supridas, né? O Senhor Jesus multiplicava pão, o Senhor Jesus multiplicava peixe, né? E no momento em que o Senhor, Ele deixou o tabernáculo terreno dele, Ele, né, morreu ali na cruz, ressuscitou, Ele não mais estava em seu corpo físico ali com os discípulos, mas como Espírito. E os discípulos não estavam acostumados a viver sem a presença física de Jesus. Pedro, em uma determinada ocasião, ele disse assim: vou pescar. Preste atenção, esse vou pescar denota que ele estava preocupado com a sua subsistência. Está errado? Não está. Mas não foi para isso que o Senhor o chamou, não foi para isso que o Senhor o comissionou. Mas ele disse, vou pescar, e outros foram juntamente com ele, né? E quando o Senhor apareceu para ele, enquanto eles estavam ali pescando no barco, passaram a noite inteira, não pegaram nada, o Senhor estava lá na praia, e já tinha preparado peixe para eles, e pão, né? Já tinha preparado tudo. Sabe, irmãos, o nosso irmão Pedro, ele tem nesses últimos dias dado ênfase a um grupo especial na vida da igreja, que assim como Pedro, sabe, está muito ocupado com a sua subsistência, que tem tido pouco tempo para servir ao Senhor. Mas assim como Pedro, irmãos, ele está mostrando para nós que nós não precisamos nos preocupar. Ele já tem peixe pronto para nós. Não se preocupe que você não vai morrer de fome se você, né, der tempo para o Senhor, se engajar mais na obra do Senhor. Quando o Senhor chamá-lo, sabe, se você, né, deixar algumas coisas, irmãos, o Senhor, Ele vai cuidar de tudo. Eu não estou dizendo que a gente agora vá deixar, né, não ir mais trabalhar, não estou falando isso. Mas só que nós, muitas vezes, dedicamos tanto tempo para as nossas coisas, às vezes sem necessidade, só para buscar mais conforto, buscar, né, um tempo desse atrás, nós falávamos que a geração pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, teve uma preocupação tão grande com os filhos, né? E passaram a cuidar dos filhos de uma maneira tão, que de certa maneira acabou estragando. Muitos de nós que, enquanto éramos criança, tivemos muitas privações. Eu às vezes eu digo para a Lola, né, que quando eu ouço a história dela, chega a dar vontade de chorar. Eu não tive muitas privações, eu não tive muitas regalias na minha vida, sabe? Eu não tive muitas regalias, mas também né, vivi muito assim, restringido. E às vezes quando nós vivemos dessa maneira, sem ter muita coisa, quando nós arranjamos um emprego, casamos, temos os filhos, qual é o sentimento que nós temos? Meu filho não vai passar pelo que eu passei. Não é assim? Meu filho não vai passar pelo que eu passei. E para isso, os pais às vezes, em vez de ajudar, acabam estragando. Não só isso, passam a trabalhar dobrado para poder dar conforto para a família, para os filhos, uma boa educação, se restringindo de todas as coisas. Irmãos, nesses últimos tempos, sabe o que é que nossos filhos precisam? Servir a Deus. Os nossos filhos, irmãos, precisam servir a Deus. E eles vão passar por sofrimentos? Vão. Vão ou não vão? Passa ou não passa? Muito sofrimento. As casas de adolescente, irmãos, né, tem mostrado que é um centro de aperfeiçoamento para preparar esses adolescentes para a obra de Deus.
Ultimamente, eu tenho visto as casas de adolescente dessa maneira. Porque tem que trabalhar. Eu sempre falo isso para a Lola. Né? Isso é quando eu digo para ela, eu digo assim, isso é a minha opinião de pai. Que quando eu olho para essa situação, às vezes, das casas de adolescente, eu digo assim, Senhor Jesus, não foi dessa maneira que eu achava que era, né? Mas quando eu olho, irmãos, todas as vezes que eu ouço compartilhar de minha filha, quando ela manda mensagem, mesmo passando por restrições, né, problemas de saúde, e às vezes eu penso assim, ela vai, né, vai sucumbir. Quando a gente fala em ela voltar para casa, a primeira coisa, ela diz assim, só falta dizer, Deus me livre. Aí eu não consigo às vezes entender isso. Sabe, às vezes eu não consigo entender isso. Quem é que é capaz de fazer isso, irmãos? É o Espírito que está trabalhando nesses adolescentes para que eles possam trazer o Senhor de volta. E isso me encoraja, sabe? E tem que encorajar nós pais, sabe? Para que nós precisamos entender uma coisa, que o que nossos filhos precisam não é de um celular novo, não é de um, né, de conforto. O que nossos filhos precisam é estar servindo ao Senhor. E não precisa você estar tão preocupado ao ponto de deixar de servir ao Senhor para estar ocupado com as suas coisas, buscando pescar, buscando, né? Irmãos, se o Senhor não estiver com a sua mão, você não consegue fazer nada. Pedro era experiente pescador. Quando ele foi chamado, ele pescava, estava pescando. Então a gente entende que Pedro era um experiente pescador, mas passou a noite inteira e não pegou um peixe. Mas ao comando de Deus, por uma só palavra, o que aconteceu? Ele pescou, foi quase 153, foi? Grandes peixes. Olha só quem é que dá nosso sustento. Nós só precisamos, irmãos, confiar no Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Se o Senhor nos dá uma palavra, nós devemos ser, né, sim e amém. É por isso que essa classe de irmãos, que são os valentes de Davi, o Senhor ele está acordando. E na semana passada, né, eu estava dando aqui uma folheada aqui nos irmãos, aquela relação que João pediu para colocar, e eu acho que não é só a igreja de Angicos, eu acho que é a igreja de uma maneira geral. A maior parte dos irmãos, a maior faixa etária de irmãos na vida da igreja, eles se enquadram dentro dos valentes de Davi, que são esses dos 30 aos 49 anos, onde a maioria deles já tem famílias, tem filhos, tem esposo para cuidar, casa para cuidar, emprego para sustentar, cachorro, gato. Olha só, quanta coisa. Mas o Senhor está chamando esses, engajando esses. Amém? As tropas abriram caminho para nós, irmãos. As tropas que são os adolescentes, que Deus deu como um presente para nós, para mudar as nossas reuniões, mudar a maneira como até nós pregamos o Evangelho. Porque, irmãos, eles são tão ousados. Sabe, pregar o Evangelho, eu digo a você que eu não tenho a ousadia deles. Eu até posso orar pelas pessoas, mas eu acho que o nosso maior entrave, no que diz respeito à pregação do Evangelho, é a comportagem. É ou não é? Nosso maior entrave, muitas vezes, é a comportagem. E a maior preocupação de Rebeca é com o quê, Lola? Com a comportagem. Interessante. Eles conseguem... Eles amam aquilo ali. Eu acho que foi Alan que uma vez estava comentando, ele veio para cá de férias. Aí, não sei se foi Lula que perguntou se ele, né? Aí ele disse que não via a hora, né, de voltar, estava com saudade da comportagem. Estava com saudade da comportagem. Irmãos, esses meninos que saem para a comportagem, né? Assim, né, chega do colégio, tem aquele descanso, aí sai para fazer comportagem, passa a tarde fazendo a comportagem, recebendo não, as pessoas difamando, falando que eles procurem uma ocupação, e eles ainda dizem que amam a comportagem. É por isso que eu digo que eles são tão ousados, irmãos, e nós devemos aprender com eles a ter essa ousadia. Porque esses livros que estão sendo semeados, sabe, irmãos,
o inimigo tentou há algum tempo querer colocar na nossa cabeça a questão de venda de livros, venda de livros. Irmãos, está ficando tão claro para nós a importância desses livros estarem sendo semeados, porque é a palavra do reino que está alcançando as pessoas. A palavra do reino. Lá na Expo Cristã, né, os irmãos estavam falando que as pessoas nem liam o livro todo, só lia ali a contracapa e já ficavam tocados. Só a contracapa. Você veja quão valiosos são os nossos livros, que estão sendo todos os dias, pelos ceapistas, pelos adolescentes, nas casas de adolescentes, sendo colocado na mão das pessoas. Quanto mais livros forem colocados nas mãos das pessoas, irmãos, esse evangelho está chegando. E esses mesmos livros podem chegar a cantos que nós nunca pensávamos em chegar, nunca conseguiríamos chegar. É ou não é? Quando você aborda um adolescente desse, por exemplo, aborda um pai de família, aquele livro não só chega no pai, chega na mãe, chega nos filhos, chega no parente, sabe? Não dá para a gente ter dimensão da importância, aonde um livro ele pode alcançar. É por isso que esses irmãos, nós, valentes de Davi, pelo menos até esse ano, né? Valentes de Davi, né? Precisamos estar engajados, porque essa faixa etária, é a faixa etária, irmãos, que eu posso dizer assim, ou seja, a partir dos 17, 18 anos, quando eles saem da adolescência, né? Eles vão ali se qualificar, humanamente falando, fazer uma faculdade, uma especialização, outros entrar no comércio, né? Ganhar experiência. Porque quando você chega aos 30 anos, você já está o quê? Já apto para poder administrar recursos, né? Nós vimos na Bíblia 2 exemplos, que é o caso de José e Davi, né? José e Davi. E o nosso Pedro, o irmão Pedro, ele hoje estava falando também de Timóteo. Timóteo, quando ele foi introduzido, né, que foi colocado na obra, muito provavelmente ele estava na faixa etária da adolescência, de 14 anos, por aí. E o Senhor passou a trabalhar nele. E posteriormente, ele veio a ser um grande, né, e precioso cooperador para o apóstolo Paulo. Assim como José, que com 17 anos foi vendido para o Egito, passou por privações, todas essas coisas, irmãos, Deus permitiu para trabalhar no caráter de José, né? E aonde José chegava, o Senhor o colocava, lhe dava uma responsabilidade. Aí agora eu quero falar para os adolescentes e os jovens. A vida da igreja, mesmo aqueles que não estão fazendo ainda a casa de adolescente, que não estão fazendo o CEAP, irmão, mas aproveite a vida da igreja para se envolver com os serviços. Os serviços na vida da igreja vai qualificá-los para quando vocês tiverem idade e Deus puder usar vocês para ajudar as igrejas. Ajudar as igrejas. Por exemplo, serviço de limpeza. Até hoje eu sirvo no serviço de limpeza. Eu comecei a servir lá em Açu. Eu servia na limpeza, né? Servia na recepção, servia no escritório, servia na música, capenga até hoje, mas ainda sirvo na música. Né? Servia também cooperando com a palavra. Irmãos, todos os serviços que eu pude servir, quando eu comecei a reunir na igreja em Açu, eu estava envolvido. E quando eu vim aqui para Açu, para Angicos, desculpe, a bagagem que eu recebi, a experiência que eu recebi, irmão, foi útil para também ajudar os irmãos. É por isso que vocês precisam estar engajados nos serviços. Não deixe de servir no serviço de limpeza. E nós sentimos falta dos adolescentes nesse serviço tão precioso. Quando você estiver escalado para o serviço de limpeza, todos os adolescentes aqui servem na limpeza? Servem? Vamos começar a servir? Na recepção vocês servem? Parece que o serviço de limpeza parece que é o mais... como é que chama?
desprezado, né? Desprezado. Vocês lembram que o testemunho do irmão Dong? Lembra do testemunho do irmão Dong? O irmão Dong era um grande empresário já na época que começou a reunir, um empresário de sucesso, tinha funcionários empregados, né? E uma vez ele chegou no local de reunião com o carrão dele lá, né, da época lá, com o chofé, aí desceu, arregava, irmão, vai fazer o quê? Vou lavar os banheiros, servir. Aí o irmão assim, você tem tantos empregados, né? Por que não bota um empregado? Ele disse assim, isso para mim é graça. E ele foi aperfeiçoado nos serviços. Irmãos, então, aproveite, adolescentes. Se engaje nos serviços, assim como José. E José, onde passava, ele serviu na casa de Potifar, ele serviu na prisão, tá certo? Serviu na prisão, e o Senhor foi dando experiência. Quando chegou aquela situação ali, que o faraó teve aquele sonho, e o Senhor lhe deu, né, a capacidade de interpretar o sonho do faraó. Depois que ele falou o sonho, não é que Deus falou isso para ele, ele aconselhou a faraó o que deveria fazer. E quando ele terminou de falar, o que foi que o faraó falou? Quem é mais ajuizado, né? Tem alguém mais ajuizado aqui para fazer isso, né? E isso, nessa época, ele tinha quantos anos? 30 anos. Ou seja, toda a sua adolescência e juventude, ele aproveitou as oportunidades para se aperfeiçoar, para que Deus depois pudesse usá-lo para quê, Joãozinho? Para conservar vida. Essa é a nossa função. É por isso que Deus, irmãos, está nos aperfeiçoando na vida da igreja. Porque Deus quer nos aperfeiçoar e quer nos usar para preservar vida. Amém? E como é que nós vamos conservar a vida? Levando vida para todos. Por meio de quê, Assis? Da palavra. Não só falada, mas impressa. Hoje, além dos livros, nós também temos a imersão. Essa ferramenta, irmãos, sabe? Essa folha aqui que a gente chama de folhinha, sabe, irmãos, tem um poder tremendo quando você leva isso e as pessoas alcançam. Você pode não só andar com papelzinho, sabe, com a folhinha, mas você também pode mandar a imersão pelo WhatsApp. Eu acho que todos nós aqui participamos de grupos de WhatsApp. Aí quando você entra ali, é tanta besteira que coloca ali no grupo, por que eu não posso colocar a imersão? Né? Semana retrasada, eu estava assim, ponderando, e ontem assim eu ganhei um pouco mais de luz. Eu ganhei luz e estava vendo assim, como eu estava sendo, eu não sei se era covarde ou era não é covarde a palavra, sabe, mas eu estava vendo, o grupo por exemplo, o grupo da academia, tem um irmão, né, da Assembleia, que todo dia ele coloca um versículo. Aí eu fiquei assim pensando, eu vou começar a colar e vai dizer que eu eu comecei, né, e você agora vai colocar. E eu mandava para vários grupos, grupo da minha família, eu manda imersão, sabe, para alguns contatos, mas ficava um pouco restringido com isso aí. Irmãos, quem tem a palavra, essa é a palavra, pronto, sabe? Irmão, eu estava pensando assim, Senhor, eu quero começar agora a mandar todos os dias a imersão para esse grupo. E todos, ontem, não sei se foi o irmão que falou, né, foi Marcão, né? Acho que foi Marcão. Para 500 pessoas a imersão. Além da imersão, nós ainda podemos mandar o quê? A live. Rebeca, toda live ela bota para mim, bota lá para mim. Vem ver. Ela bota lá e vem ver, né? Aí, ou seja, isso eles estão sendo treinados, sabe? Isso arde no coração deles, ao ponto de não conseguirem mais ficar sem isso. Irmãos, da mesma forma somos nós. Então nós temos aqui uma ferramenta, uma bomba tremenda que vai abalar, sabe, o reino de Satanás e vai salvar vidas. Essa é a nossa comissão. Então o tempo urge. O tempo está passando. E o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Se eu não estiver
fazendo essas coisas, eu estou perdendo tempo. Se eu não estiver pregando o evangelho do reino, eu estou perdendo tempo. E não precisa, irmão, você ficar puxando do seu depósito, de sua bagagem, para fazer essas coisas. Mande a palavra do jeito que o Senhor está nos mandando fazer. Não se preocupe se o dia da imersão vai falar do casamento do camarada que está em crise, do emprego que o camarada está precisando. Não precisa você se preocupar com isso. Mande a palavra, você vai ver que é o que ele precisa. Depois ele vai agradecer e dizer assim, era o que eu estava precisando. Tá certo? Então, se eu não estou fazendo isso, se você não está fazendo isso, você está perdendo tempo. E o tempo está se acabando. Deus nos colocou, sabe, como os trabalhadores da última hora, para encerrar essa era, para fechar o... Como é aquele negócio? Fechar o caderno e passar régua? É um camarada que deu... E fechar. É essa comissão que o Senhor nos deu, irmão. Então vamos nos engajar? Então essa é a comissão que o Senhor está dando para todas as faixas etárias. E hoje, né, Pedro, ele até falou hoje na mensagem, na live ele falou também na conferência lá em Guarulhos, a palavra, a ferramenta TCI. Eu já vou falar para os irmãos. Irmãos, hoje há uma grande necessidade de nós, como trabalhadores da última hora, sabe, alcançar as cidades, fortalecer as igrejas. E a ferramenta TCI, ela tem como finalidade não só levar a igreja para as cidades que ainda não têm, mas também emancipar as igrejas que ainda não conseguem andar sozinhas. E quem é que vai fazer isso? Nós. Então nós precisamos de tropas. Tem tropa aqui em Angicos? Tem capitão em Angicos? Tem intendente em Angicos? Então nós vamos começar a formar TCIs para sairmos para Fernando Pedrosa, para Afonso Bezerra, para Pedro Avilino, para Lages, para Santana do Matos. Guardem essas cidades. Coloque essas cidades no coração de vocês. Se quando o Senhor voltar, sabe, irmãos, nos achar fazendo assim, funcionando, sabe, as ferramentas funcionando, e nós engajados nessas ferramentas, quando o Senhor voltar, nos achar fazendo assim, Ele vai dizer assim, entra, né, servo bom, fiel, né, entra para o gozo do seu Senhor. É isso que vai nos qualificar, irmãos, a sermos vencedores. Então não fique aí desocupado. Eu vagamente lembrei agora de um grito de guerra aqui, né? Não fica aí desocupado, como é? Como é? Vai. Amém. Então não fique de braço cruzado, viu, irmãos? Não fique isolado, nem cruze os braços. Tá certo? Vamos trabalhar? Senhor Jesus. 9:06. Vamos agora aproveitar e fazer pequenos grupos para nós imergirmos mais. Vamos aproveitar o seguinte, vamos pegar o dia de hoje, tá certo? Vamos pegar o dia de hoje, sábado, tá bom? E vamos imergir nesse dia, tá certo? Vamos imergir nesse dia, nos 4 pontos, tá certo? Vamos aproveitar aí 10, 15 minutos para nós imergirmos nesse ponto e fortalecer mais essa palavra, tá certo? Amém.